Vou começar. Normalmente as pessoas deixam os poemas para o final. Vou falar no início. Doutora Marcele falou dos protocolos internacionais, doutora Ivana, como sempre, brilhante, falar no protocolo. Mas vamos usar a arte um pouquinho para pensar o porquê dessa perspectiva de gênero. Vou ler um poema da desembargadora Cristina Gaulia, que está na revista Arte e Palavra, volume 1 da Escola da Magistratura. Muito magra, virou-se de costas e mostrou, sem intenção qualquer que fosse, os ossos que saltavam de ambos os lados. E no meio, o Ângelus, como que saído das telas do suíço. Lá estava o anjo da história jessicaniana. Os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas, como descreveu Benjamin. No rosto, trazia a cor mesclada da fome e da dor do soco. O amarelo e o arroxeado se sobrepunham sem fronteiras definidas. No colo, o bebê, que sorria e brincava com o bico do seio da menina-mãe. Ela veio pelas mãos da Maria da ONG e queria saber como podia escapar. O pai morto, muito cedo, deixara legado à mãe, camelô da Uruguaiana, 5 filhos menores. Jéssica era do meio, mas orgulhosa disse: doutor, sou a mais guerreira. Tinha se prostituído cedo, mas isso não lhe trazia qualquer culpa ou desconforto. Antes vaidade. Sempre me achei gostosa. Mas agora tinha chegado ao limite. Seu homem, o chefe do tráfico na comunidade, ao percebê-la fragilizada pelo menino que lhe sugava a seiva até as entranhas, começou a desprezá-la. Bateu muito, doutor. Depois me deu para os homens. Tivera que voltar à prostituição, mas já agora sem qualquer lucro. E semana sim, e na outra também, apanhava. Pediu a Lei Maria da Penha, dentro do ônibus da Justiça Itinerante. Abriu o seu coração. Queria sair dali, quebrar o círculo vicioso, ir embora e nunca mais voltaria. A casa-abrigo era uma opção possível, a única. Mas ela precisava apresentar os documentos dela e do menino. Eram essenciais na opinião do juiz. Jéssica foi apanhá-los, carregava o bebê que agora chorava. Disse que voltava antes das 3 da tarde, horário em que se encerra o atendimento pelo pessoal do ônibus. Não voltou. Na semana seguinte, a Maria da ONG trouxe o menino e pediu ao juiz a guarda provisória. De Jéssica, a mulher-anjo, nunca mais se ouviu falar. É isso. E é por isso que precisamos de um julgamento com perspectiva de gênero, de um atuar com perspectiva de gênero. Eu vou falar de pé por um motivo simbólico. Eu escolhi isso aqui na hora. Porque minhas colegas que me antecederam falaram na tribuna, a doutora Ivana falou aqui sentada. E eu acho que nós temos que ocupar espaços. Se fosse o contrário, eu tinha ido para um outro lugar. Mas como elas assim escolheram, eu fiquei por último, me coube aqui falar de pé. A poesia é tão pesada, é tão doída, mas eu acho que ela mostra a necessidade desses óculos, a necessidade da nossa preocupação. É mais do que uma empatia, é uma obrigação do Ministério Público, do sistema de justiça, de todo cidadão, de toda cidadã. Esse olhar. O que fazer? Como fazer? Como eu posso mudar esse cenário? Para que a Jéssica
Não vá na justiça itinerante e não volte mais. Para que a Maria da Penha, e até hoje sofre, não se sinta violada nos seus direitos. Para que meninas e mulheres possam acessar ao sistema de justiça. Nós temos o protocolo do CNJ, doutora Ivana anda de um lado para o outro, e agora vamos ter, isso aqui é o embrião do protocolo do CNMP, que já é meu apêndice. Eu já li, já reli, está no bruto, precisa de muitas revisões, mas está marcado de lápis, caneta, colorido, está de todas as formas, porque vai ser ali o meu companheiro diário, assim como o protocolo foi. E eu sempre digo para os meus colegas, para as minhas colegas, vamos ler, por favor. Se não quer ler tudo, que a gente fica quase na mendigaria, não precisa ler tudo, mas vai lá pelo menos no índice, vê a parte que você atua. Cita. Vamos citar os tratados internacionais, vamos pré-questionar. Às vezes, trabalho junto a um juiz, uma juíza, às vezes perante um ex-adverso, um advogado, todas as áreas que não têm conhecimento, colocar nas peças. Mas, voltando aqui ao protocolo de gênero, de atuação com perspectiva de gênero e raça, CNMP correndo atrás um pouquinho do judiciário. Mas por que não adotamos o protocolo do judiciário? Porque a atuação do Ministério Público vai além da atuação judicial. Nós temos a atuação extrajudicial e um dos focos do nosso protocolo é a atuação institucional. É ver dentro do Ministério Público, dentro da nossa casa, o que pode melhorar? Como podem as mulheres servidoras, terceirizadas, estagiárias, promotoras, procuradoras de justiça se sentirem representadas, não terem dificuldade, poderem acessar cursos, se formarem em mestrado, doutorado, pós-graduação, sem ter que usar a licença maternidade, como eu usei um dia, a licença aleitamento, para conseguir concluir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Esse olhar para dentro é um dos focos do nosso protocolo. Mas o nosso começa também com conceitos. Mas eu queria trazer aqui para vocês um conceito que nós vamos trabalhar nesse protocolo, que é do direito antidiscriminatório. Doutora Ivana, doutora Marcele, que me antecederam, já falaram dessa atuação, das normas, dos tratados. Nós temos na nossa legislação, e eu até ousaria dizer, né, que as nossas primeiras legislações foram discriminatórias. E nós estamos indo, ao longo do tempo, também com normas antidiscriminatórias. Mas a lei é para ser aplicada para todo mundo, por igual. Será que se eu aplicar a lei do jeito que está, na hora que eu vou formular uma denúncia, fazer um parecer numa vara de família, ouvir, temos a doutora Cid aqui da ouvidoria, como é difícil ouvir. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Estava assistindo uma palestra da doutora Janaína Matida, e ela estava contando, vou dar os créditos para ela, que ela fez um trabalho, uma pesquisa sobre tráfico de pessoas. E durante as audiências que ela não participou, mas que ela estudou na pesquisa, ela via que era muito comum o tráfico de pessoas estar associado ao tráfico de drogas internacional. E ela leu trechos de uma audiência em que a mulher falava: meu passaporte foi retido, eu era usada sexualmente pelos integrantes que estavam ali da quadrilha, eu não tinha acesso ao telefone. Aí perguntaram para ela: mas você estava com um entorpecente? Estava, porque me obrigaram, porque eu não tinha alternativa.
Quando você estava no aeroporto com entorpecente, tinha alguém junto com você? Ela disse: não, mas eu estava sem meus passaportes, eu não tinha dinheiro, eu estava com uma dívida. Qual foi a surpresa? Para mim, tudo que ela disse foi ignorado. Só foi tirado duas expressões. Você estava com entorpecente? Sim. Você estava sendo ali do lado acompanhada por alguém? Não. Logo, a conclusão, ela praticou o tráfico internacional, está condenada. Essa mulher é uma Jéssica. Essa mulher vítima denunciou na sua fala um tráfico de pessoas? Houve investigação? Não. Houve uma apuração? Não. Foi ignorada. Por quê? Porque aquele processo era de tráfico internacional de entorpecente. Então, são esses casos que nos demonstram a importância da gente olhar, da gente ouvir. Como é difícil ouvir. Eu fui promotora criminal por muito tempo. E confesso a vocês que quando fazia as minhas audiências de furto, tráfico, ganhei um bombom aqui, era um furto de bombom aqui, um furto no supermercado acolá. Enfim, era uma peça de carne, coisas aleatórias. Muito tráfico de entorpecente. Eram perguntas bem objetivas, né? Viu, não viu? Como é que estava o entorpecente? Tinha câmera de segurança? Que tipo de alimento foi? E era uma coisa muito objetiva. Quando eu passei a atuar na violência doméstica, é diferente. A gente tem que ouvir aquela mulher, que não vai começar a falar do dia que ela apanhou, que está lá na denúncia. Ela vai falar de 10, de 20 anos atrás, de um relacionamento que ela sofreu, de uma violência que ela sofreu. Às vezes vai até antes, de uma situação que ela viveu, enquanto violência ela reproduziu na infância, na adolescência. E ela hoje está numa situação de violência. Mas então, dentro do direito antidiscriminatório, que aí é um dos nossos passos iniciais no protocolo do CNMP, pensar que essas normas, muitas delas foram feitas por quem está no poder, por um grupo. Esse grupo pretende se manter no poder, faz as normas com base na sua vivência, na sua experiência. Vamos trocar essa perspectiva. A doutora Ivana traz muito bem o exemplo dos óculos. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Não que o dos óculos não seja maravilhoso, mas um outro exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, os generais norte-americanos queriam fortalecer os aviões, blindarem, e fizeram um estudo. Os aviões que eram abatidos, que retornavam, eles estavam com a fuselagem danificada em que partes? Vamos reforçar essas partes, porque aí esses aviões vão ficar mais tempo e vão conseguir abater os inimigos. Fizeram esse estudo com os aviões que retornaram e viram que as asas eram os lugares onde tinha mais tiros na fuselagem. O que eles fizeram? Não tinham dinheiro para blindar todo o avião, que ia ficar muito pesado. Vamos, então, reforçar essa parte. Não deu certo. Por que será que não deu certo? Porque esses generais olharam uma parte, só uma parte, dos aviões que voltaram. Eles não pensaram, dentro dessa ótica, naqueles aviões que foram abatidos e não voltaram, que caíram. Essa mudança de perspectiva é que a gente propõe. O nome dessa teoria é teoria da viés de sobrevivência. E vocês deram em Google na internet, vão lá achar a história e o mapa dos aviões. Vamos usar, então, um outro olhar como um viés de sobrevivência dos direitos das mulheres. Mas eu fiz aqui um roteirinho para a gente falar do nosso protocolo. O que fazer
os tratados internacionais, citar, pré-questionar, citar também a jurisprudência das cortes internacionais, de uma forma que seja um movimento estratégico. Às vezes eu vejo o Ministério Público numa atuação, doutora Marcele deve saber disso, no Tribunal do Júri. No Rio de Janeiro é dividida a investigação penal. Então eu tenho promotor, promotora da investigação, eu tenho do júri, eu tenho um procurador que muitas vezes, ou procuradora que não tem contato. E às vezes eu observo um escritório de advocacia e todos sabem de todas as fases do processo. Então, um olhar, uma atuação estratégica, não obstante a gente tenha núcleos de articulações, talvez seja melhor para conseguirmos provocar essa mudança. E a gente precisa conhecer as leis que são discriminatórias das leis que não são, que são as antidiscriminatórias, e usá-las. Que lei? Estatuto do Idoso, Lei do Racismo, Lei Maria da Penha, que agora completa 18 anos. Eu não gosto muito de falar em comemoração, foi um grande avanço, mas eu penso e falo assim, é um momento de reflexão, né? Nós estamos inaugurando o mês de agosto e é um momento de, para mim, né, Carla, viu? Aonde que nós podemos melhorar? Aonde o artigo, por exemplo, 8º da Lei Maria da Penha não está sendo cumprido? Sempre caio, normalmente, na parte da educação, da sensibilização, e muito disso vou trazer aqui para os senhores hoje. O protocolo do CNMP é formado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estaduais, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, dividido em partes. Então, a nossa parte inicial, como eu disse, trata de conceitos, tal qual do CNJ, e depois dividimos em 3 partes. A primeira, que eu vou falar com vocês, é a atuação institucional, com uma linguagem inclusiva. E aí eu lembro, doutora Cláudia, quando a gente estava no encontro de Araxá, fazendo enunciados com o grupo do Sudeste, e enunciado, infelizmente foi até lido, né? Não sei se foi elaborado por um conterrâneo meu, falou assim, o promotor de justiça deverá... Aí eu levantei e falei assim, pode colocar o promotor e a promotora? Não. Aí assim, eu vou botar membro. Falei, tudo bem, pode botar então o membro e a membra? Não, aí eu parecia que eu estava xingando. Como é que você vai colocar membra num enunciado? Isso é um nome muito feio, isso não combina. E teve em determinado momento que eu firmo posição, né? Tento, como estou fazendo aqui, ocupar espaços. Carla, que bobagem, deixa a gente discutir o enunciado e você fica se apegando, promotor, promotora. Enfim, ficou o Ministério Público deve, porque também eles não dão o braço a torcer. Essa linguagem inclusiva parece que é tão difícil. Eu lembro que em Araxá eu falei, eu não me sinto representada. E não me sinto. Eu sou procuradora. Fui promovida tem 4 anos e pouco. Um pouquinho antes da pandemia. 4? Já vai fazer 5 anos, né? Que fui promovida. Vou pegar minha carteira. Trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Separei. A gente pega a carteira quando é promovida de procurador de justiça, né? Uma nova fase da carreira. Aí peguei lá minha carteira. Tava escrito assim, procurador de justiça. Devolvi. Não, mas doutora, não tem carteira de procuradora. Eu falei, então vai ter que ter. Eu acho que eu não briguei porque eu estava falando com uma funcionária do RH. Então não adianta. E depende do PGJ. Não tem problema. Fui, fiz um SEI. A gente escreve, né? Aí é aquela hora que a gente respira e escreve. Sempre educadamente. Mas escreve. Junta, fala de tudo. Tudo que a gente conhece nesse momento, que a gente usa. Botaram a primeira carteira como procuradora de justiça. E a partir daí nós temos carteiras com procuradoras e promotora de justiça. Mas acabou aí, Carla? Não. Aí a gente quer a carteira vermelha, né? Lá no Rio a gente compra na associação.
quando é procuradora. Promotor ganha de presente porque eles querem que seja associado, então eles dão de presente. Aí fui comprar a minha carteira, né? Queria usar, gosto de usar a carteira vermelha, né? Gosto de ser do Ministério Público, ele gosto, bem com sotaque de carioca, gosto, né? Orgulho. Tava lá, procurador de justiça. Aí chega o presidente da associação. Não, olha só, aí conta a história da carteira. Ah, Carla, não tem que mandar fazer. Eu falei, faça. Demorou 1 ano e pouco, né? Enfim, estou com as minhas 2 carteiras como procuradora. E agora, quando as promotoras de justiça ingressam na carreira, elas ganham carteiras com promotora de justiça. Fiz isso para mim? Fiz um pouco para mim, mas eu acho que a gente faz muito pelas que virão, pelas que vão ocupar esse espaço. E agora no Rio de Janeiro tem carteira para promotora, procuradora de justiça. Isso é um olhar muito atento, é quase que uma lupa. Uma amiga nossa do Rio de Janeiro, foi minha juíza há muito tempo, né? Foi quem me abriu os olhos para a violência doméstica, doutora Adriana Mello, que hoje é desembargadora. Lembro quando ela foi promovida, né? Fizemos um jantar, ela, amigas, olhem aqui a minha carteira. Olhei direto. Falei, devolve, amiga. Devolve. E ela devolveu. Está agora, era desembargadora, está com uma carteira de desembargadora, toda orgulhosa. E assim que a gente vai, aos pouquinhos, né? Ganhando espaço, firmando presença na flexão de gênero, em documentos oficiais como esse, num ofício. Doutora Cristiane, quando me manda o ofício, tá lá, procuradora de justiça. As nomeações, os atos, procuradora de justiça. Nome social. Que dificuldade de usar um nome social. Lembro quando eu fazia audiência, tinha lá o pregão, chamavam a Maria, Ana, Helena, nome social. Quando chegava na audiência, o juiz fazia questão. Maria da Silva, mas o seu nome é José Raimundo das Couves. É aquele, parece que faz de propósito, e faz, para gerar esse constrangimento. Qual a dificuldade de usar um nome social? Isso está no nosso protocolo. Combater o assédio. Assédio moral, assédio sexual. Não é só com as terceirizadas, com as estagiárias novinhas que chegam no Ministério Público. São com todas as mulheres, de alguma forma. Em todos os momentos. Às vezes eu falo sobre violência doméstica e eu falo, se não são todas, são quase todas que passaram, mas com certeza que conhecem alguém que já passou por uma situação de violência doméstica. E eu vou repetir essa frase. Se não são todas, quase todas passaram em algum momento ou conhecem de muito próximo alguém que passaram por uma situação de assédio sexual ou assédio moral. Mas isso não acontece no Ministério Público. Acontece em todos os espaços. Assim como não se escolhe quem é a vítima de violência doméstica, muito embora a gente saiba que os maiores dados são para as mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres que têm uma indicação, um fator econômico mais baixo, está em todos os lugares. Então também tem no Ministério Público. Mas é só isso que a gente precisa? Não. Uma sala de aleitamento para aquela servidora, para aquela membra que esteja voltando, possa tirar o seu leite, ordenhar, como se fala, ter um lugar para colocar, para armazenar, para poder levar para casa. Eu nem falei isso no meu Ministério Público. Ainda não falei. Deixando para minha coordenadora do núcleo de gênero. Mas tem em muitos lugares. No Rio de Janeiro, em especial, a gente tem no Tribunal de Justiça, tem na OAB, tem na Procuradoria-Geral do Estado, mas eu não levei essa briga, porque eu escolho as minhas brigas. Deixei para minha colega do núcleo de gênero, que tem lá as batalhas dela, mas já soprei. A gente precisa ter uma sala de aleitamento, a gente precisa de uma ouvidoria
que não seja só uma sala pintada de lilás. Não quero uma sala pintada de lilás. Eu quero o acolhimento. Eu quero que aquela mulher possa ser ouvida com tranquilidade, sem julgamento, sem ter pessoas assistindo. Que ela tenha um copo d'água, que ela tenha um banheiro que ela possa ir lavar o rosto. Nós estamos trabalhando no Rio de Janeiro, né? Com a parte exatamente de violência do Rock in Rio. Rock in Rio tem N. Aí a gente fala, são várias perspectivas. Uma vez, vou contar para vocês, fiz uma reunião do Rock in Rio passado. E aí, a colega da pessoa com deficiente falava assim, tem acessibilidade? Eu falei, cara, não tinha pensado nisso. A colega do meio ambiente, o que vocês vão fazer com o lixo? Não tinha pensado. Mas qual o canal, aonde que a mulher procura, se vai ter ali uma patrulha Maria da Penha, se vai ter uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ou uma representação dessa delegacia, como vai ser essa sala, e disse logo, não adianta você botar, porque a ideia é logo essa, botar um adesivo lilás, não é isso que eu quero. Eu quero que tenha pessoas capacitadas a ouvir essa mulher. Aqui dentro do Ministério Público também. E não só é a visão de dentro, mas que nós possamos fiscalizar. Porque essa é parte da nossa atuação extrajudicial. Canal de comunicação. Será que uma funcionária, uma recepcionista, não sei quantos tem aqui no MP do Espírito Santo ocupando cargos em comissão. Eu acho que a nossa vulnerabilidade são os cargos em comissão. Que podem ter um canal e fale, eu fui assediada pelo meu chefe. E não tenha medo de ser mandado embora. Quer de um dia para o outro. E não tenha medo de sofrer uma perseguição. Esse canal seguro faz parte de uma atuação institucional. E chegamos aqui no ponto das escolas institucionais, os CEAFs. Os funcionários têm capacitação em gênero? Como é a biblioteca do Ministério Público do Espírito Santo? Lançando aqui uma pergunta, uma reflexão. Autores homens, autores mulheres? O corpo docente e o corpo discente? O conteúdo, a gente sabe que a doutora Cris sempre emplaca, doutor Francisco, doutora Luciana antes, doutora Catarina também tenho certeza antes, e sempre colocam cursos. Eu também no Rio de Janeiro coloco, tá sempre lá, violência doméstica, curso de gênero, doutora Ivana, que está sempre presente, vai estar no nosso curso de gênero, que nós vamos começar agora, e tem todo ano, e agora o que eu quero, né, contar aqui assim, né, um segredo, peço que ninguém fale, tomara que não tenha nenhum colega assistindo do Rio de Janeiro, né, mas é algo chamado convocação. Convocação, servidores, estagiários, residentes jurídicos, para que sejam letrados em gênero. Espaço também de aleitamento nessa escola, para que a mulher possa cursar. A possibilidade, como nós estamos fazendo aqui, do híbrido. Essa preocupação com a mulher que volta da maternidade. As mães atípicas, como elas vão acompanhar o curso, como elas vão, às vezes, exercer as suas funções, se não tiverem a possibilidade do teletrabalho ou do trabalho híbrido. As corregedorias. Vocês já pensaram em quantas corregedorias aqui, né, como uma atuação disciplinar dos promotores e promotoras de justiça, os procuradores e procuradoras de justiça? Quantas denúncias tem numa corregedoria? Porque a mulher está lá, no Rio de Janeiro eu sei que tem, a mulher está defendendo protocolo de gênero? Ou porque ela opina numa medida protetiva em que só tem a palavra da mulher? Como você pode opinar numa medida protetiva favoravelmente se só tem a palavra da mulher? E a do homem não conta? Mas é para uma medida protetiva.
Ela está respondendo lá na corregedoria. Porque os pareceres dela são sempre no sentido, ou quase sempre, né, de dar deferimento para a medida protetiva. Então, ela é parcial. Eu estou na administração, né? E digo para vocês, né? Eu sou parcial, porque eu dou credibilidade à palavra da mulher. Em especial, numa medida protetiva. E aí, eu vou caminhar um pouco com vocês, além da atuação institucional. Para atuação, eu ia falar da extrajudicial, mas eu vou pular para a judicial. Varas de família. Falei da medida protetiva, por isso que eu me lembrei. Aquela mulher tem uma medida protetiva. Ela está sendo ameaçada. Sujeito, agressor, pessoa agressora, pode ser uma mulher também, não pode chegar perto dela. Mas na hora da audiência de família, estão lá, na mesma mesa, um do lado do outro, uma mesinha apertadinha assim. Porque tem que ter uma conciliação, né, doutora? Tem que ter a participação dela. Aí a gente fala, mas não pode ser em momentos diferentes, através dos advogados? Não, tem que ser todo mundo junto, na vara de família é diferente. Ou aquela mulher que denunciou por violência doméstica, denunciou porque suspeita que os filhos estão sofrendo algum tipo de violência sexual e são enxovalhadas na vara de família, com a guarda, com visitação, inversão de guarda, visitação, alimentos. Isso parece tão distante. Essas Olimpíadas, né? Eu não assisto todos os jogos, claro, nem poderia, né? Mas eu pego ali o que tem de notícia. E tem sido notícias fartas sobre questões de gênero. Eu acho que a gente fica muito feliz com as medalhas das mulheres, mas o que foi a atleta dos 800 metros dizendo, não sei se vocês acompanharam, né, de que cada vez que ela precisava viajar, doutora Ivana, o marido entrava com uma petição, dizendo que ela estava abandonando o filho. E o que mais me chocou foi a fala dela. Tem um vídeo longo dela, estava assistindo ontem à noite, ela dizendo, né, eu viajo para trabalhar, eu preciso me sustentar. Aí na hora eu parei e pensei, e se ela quisesse viajar para passear? E se ela tivesse um novo relacionamento? Ela nem pensa nessa possibilidade. Na cabeça dela é a viagem para o trabalho, é a sobrevivência. Mas não teria o menor problema se ela viajasse com amigas, se ela viajasse desde que a criança estivesse ali amparada e ela tivesse um apoio, o que parece que tem, de alguma forma, um suporte ali, familiares, de trabalhadoras, enfim. Mas na cabeça dela não, é só para trabalhar. E ela não consegue, porque ele vai, é uma petição. Você não pode ter a guarda dessa criança porque você viaja. É o que a gente chama de guerra no processo, chamada lawfare. Aquela mulher que tem inúmeros inquéritos de denunciação caluniosa, é um exército de advogados, às vezes advogadas, que estão lá trabalhando. É uma petição. Ou então alimentos, não vou retirar os alimentos. Tem algumas pessoas que falam, eu quero a guarda da criança, ou a guarda compartilhada. E depois a gente descobre, né? Não quer a guarda, não quer a convivência com os filhos. Ele quer parar de pagar alimentos. Mas é por quê? Porque não tem dinheiro? Não, é para punir a mulher. E o Ministério Público? Tem que estar na vara de família, com esse olhar. O olhar também, como foi dito aqui na doutora Ivana, na sucessão, no inventário, na disputa de bens, na vara civil, onde se discute, às vezes, no Rio de Janeiro, não sei se aqui tem muito disso, mas tem um terreno e constrói uma casinha aqui, outra casinha aqui, no mesmo terreno da família, vão construindo, e essa disputa por terreno, quem fica com a casa, quem paga o quê, para quem? Quem é que está sempre perdendo? A mulher, né? Não tenho dúvida que a conta sempre bate na mulher. A gente precisa estar ali, como fiscal. É também nossa atuação. É esse olhar.
É quando uma mulher tiver, como a Mariana Ferrer, sendo intimidada, ofendida numa audiência, é a voz do Ministério Público. Olha, isso não pode acontecer. Às vezes é muito difícil. Às vezes a gente se questiona. Por que que a gente está fazendo isso? Vou contar aqui para vocês. Eu integro o órgão especial. No Rio de Janeiro, tem o grupo do Nato, os 10 mais antigos, e o grupo dos eleitos. E eu fui reconduzida. Doutora Catarina abriu um sorrisão de orgulho. Mas o que eu vou contar não é bom não, doutora Catarina. Tô lá no órgão especial, sou a mais nova do órgão especial. É chique. Mas na minha fala, doutora Catarina, não é raro de ter um homem gritando. Não é me interrompendo, é gritando, doutor Ivano. E aqueles 2, 3 minutos que eu falo pausadamente, não interrompo a minha fala, continuo falando, parece que é uma eternidade. Eu saio num desgaste. A última vez que isso aconteceu, eu estava lendo um voto, eu era relatora. A palavra estava comigo. Aliás, às vezes que aconteceu, a palavra estava comigo, né? Eu estava lendo um voto. E me interromperam sistematicamente. E eu falava, posso continuar lendo o voto? Acho que eu falei isso uma meia dúzia de vezes, doutor César. O que dói não é isso. Depois, em algum momento, deixaram acabar. E aí não tem o conteúdo, se concordam comigo ou se não concordam. Não é isso que eu estou falando. É o respeito, é a consideração. Se eu fosse um homem, provavelmente não teria acontecido isso. Mas para isso eu estou preparada. Muitas vezes, confesso a vocês, pelo menos quando gritaram a primeira vez, eu fui para o meu gabinete chorar. Mas na hora eu mantive a pose. Depois a gente vai, chora e volta lá. Mas para isso eu estou preparada. Agora, depois de toda essa situação, quando chega uma colega mais antiga, eu sou a mais nova, então qualquer colega, homens e mulheres ali são mais antigos do que eu, e fala para mim o seguinte: Carla, como você é chorona, para de reclamar. Para isso, doutora Ivana, eu não estou preparada. Isso me faz pensar, por que eu estou aqui? Por que eu mandei 180 WhatsApps pedindo voto? Mas eu estou ali para ocupar espaço, porque nós temos que ocupar espaço. Ainda que a gente sofra inicialmente, ou em alguns momentos. Mas a gente tem uma voz, um lugar de fala, uma voz. Pelo menos tudo que eu falo tem que ficar registrado na ata. Eu sou a secretária, então fica registrado. Sai publicado no Diário Oficial. Estamos ali tentando fazer a mudança de alguma forma. Mas a presença de mulheres nos órgãos colegiados, é preciso que a mulher se candidate. Podia estar fazendo N outras coisas. Mas eu me candidatei. Teve evento aí da Conamp, vocês devem saber provavelmente, que tinha uma mesa só de homens. Foi muito criticado esse evento. E aí a desculpa que falaram na época, salvo engano, era: não tem mulher presidente de associação, não tem mulheres no espaço de correr, vocês têm que concorrer. Mas o preço, às vezes, para a mulher de concorrer, porque a mulher é a cuidadora. É a mulher que, quando a gente está numa fase inicial, às vezes, da carreira, às vezes não, mas ali do início para o meio da carreira, são os filhos pequenos. Tem que dar conta dos filhos. Depois os filhos se tornam adolescentes, né, doutora Marcele? A gente tem que dar conta dos filhos adolescentes. Mas a gente vai caminhando e agora eu já estou na fase de cuidar dos pais. Essa minha geração está cuidando dos pais. São as mulheres cuidadoras. Que suporte a gente está dando para essas mulheres, para elas concorrerem ao órgão especial, para elas concorrerem ao Conselho Superior? E isso eu tenho uma realidade no Rio de Janeiro, que nós temos mais da metade da carreira, mais de 50 mulheres no primeiro e no segundo grau. O meu Conselho Superior hoje é formado por 50% de mulheres. Tem 4 conselheiros, 4 conselheiras, todos votados. O órgão especial, não a parte dos natos, mas a parte dos eleitos, porque os homens mais antigos na carreira são maioria. Mas na parte dos eleitos eu tenho mais de maioria de mulheres. Mas isso é a realidade do Rio de Janeiro.
realidade do Espírito Santo, está falando com o doutor Francisco hoje, de ter 3 subprocuradorias e as 3 ocupadas de mulheres, é a realidade do Espírito Santo. Não é a realidade nacional. Quando muitas vezes todos os ocupantes, os integrantes dos colegiados superiores, da administração superiores, não são mulheres. Não estão nas bancas de concurso. Não estão nos cargos de administração. Mas eu boto lá uma assessora mulher. Eu boto a mulher lá para fazer a ata. Porque ela está fazendo a ata, ela também não tem como falar, ela não tem como acompanhar, ela tem que ficar preocupada em escrever. Isso é um olhar. Isso é uma atuação. Mas a audiência de custódia, um atuar judicial. Levantar 2 aspectos aqui da audiência de custódia. Um daquele homem, não só da custódia, isso foi uma das minhas bandeiras quando eu estava na execução penal, o doutor César bem sabe. A gente colocar na audiência de custódia, mas também no livramento condicional, na progressão de regime, que a vítima fique sabendo. E muitas vezes essa vítima de violência doméstica, de tentativa de feminicídio, doutora Marcele, de um crime sexual, doutora Cláudia, às vezes está no mesmo terreno. E ele sai na custódia, no dia seguinte ela está na birosca, está na padaria e encontra com a agressora, a criança encontra e não fica sabendo. Tem esse olhar nas audiências de custódia. Mas não é só o olhar na audiência de custódia dos homens. E aquela mulher que foi presa e custodiada? Vou fazer a mesma pergunta que a doutora Ivana fez mais cedo. Ela tem filhos? Ela tem filhos pequenos? Se ela foi presa no início da tarde, quem é que vai buscar o filho lá na creche que estava? Não estou falando aqui que essa mulher tem que ser solta, não. Mas tem que ser indagado, porque se ela tiver uma criança na creche, a gente tem que acionar a assistência social. Isso não faz parte do universo dos homens. Não conheço nenhum caso de um homem que estava na audiência de custódia e teve a preocupação de saber, olha, eu estou preso, fui preso em flagrante, quem é que vai buscar meu filho? Isso faz parte do universo, infelizmente ainda, do universo de cuidado feminino, ou como a doutora Marcele falou, da energia feminina. Não é? Dos dois, porque não é pai e mãe, parece que às vezes a gente só tem a mãe. E vamos falar um pouquinho, então, da área extrajudicial. Demandas específicas na área extrajudicial. Ouvir a mulher. Como ouvir essa mulher? Parece que eu estou falando a mesma coisa da ouvidoria, mas não. Aqui, muitas vezes, eu estou na área extrajudicial fiscalizando uma delegacia de polícia. Como essa mulher está sendo ouvida na delegacia de polícia? Como a criança e o adolescente estão sendo ouvidos? Foi respeitada a escuta especializada? Tem uma câmera? Tem um profissional da psicologia, da assistência social? Tem um policial que fez o curso da escuta especializada? Às vezes é capacitação. Quando eu falo, às vezes, da estrutura, não é só a estrutura material, é a estrutura do profissional, é a capacitação desse profissional para que ele possa atender essa demanda específica de uma mulher que foi vítima de violência doméstica, que eu destaco violência doméstica e violência sexual, para uma criança que foi vítima de algum crime, de uma adolescente infratora. Isso, às vezes, talvez, muitas vezes, não é levado em consideração. Ainda dentro da área extrajudicial, os fluxos. Como é feito esses fluxos de atendimento? O Ministério Público tem que estar atento. Mulher ligou para 180, isso vai para a ouvidoria, da ouvidoria vai para o centro de apoio, do centro de apoio vai, talvez, para o NEVID ou não, e vai para o colega, e o prazo que tem para se manifestar nessa ouvidoria. Esses fluxos têm que estar muito estabelecidos, claro, e informado a quem, principalmente? Ao jurisdicionado, à jurisdicionada. Informação. Estar à disposição daquela pessoa para ouvir e para informá-la dos seus direitos.
Como que eu vou lutar por um direito se eu não sei o direito que eu tenho? Informação, uma preocupação que a gente deve ter. As audiências públicas. Conversando com a doutora Ivana mais cedo no almoço, falando da Rúbia, que me antecedeu na coordenação da Copevid. E Rúbia diz, né, que participando ali na concorrência para ser promovida, juntou todas as audiências públicas que ela participa, e participa de muitas, porque é uma promotora de justiça muito atuante. Nessas audiências públicas, quem fala? Tem acessibilidade à sociedade civil? Fazer uma audiência para falar 2 ou 3 e não levar em consideração quem está falando, não me parece que seja realmente uma audiência pública. É para legitimar algo que eu quero fazer. E vou fazer de qualquer jeito. Chamo 2 ou 3, 4 ou 5, dou um espaço de fala reduzido e não ouço aquilo que está sendo dito. Eu tive aqui era um outro auditório aqui no Espírito Santo. Era um auditório enorme que tem aqui. E eu lembro de algo que me marcou muito. Foi num evento que teve aqui da Copevid, quando a doutora Luciana era presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos. E a gente fez com Cristiane um evento belíssimo. E na mesa, até por uma questão de intersetorialidade, de falar sobre a rede de enfrentamentos, que tinham 2 ou 3 psicólogas maravilhosas. Na plateia, ouvir. Na plateia, uma assistente social levantou o braço. Como é que vocês podem falar de rede de enfrentamento e não ter uma assistente social? Deve ter uns 3 anos, talvez. Desde então, eu sempre tenho a preocupação de, junto com uma psicóloga, ter uma assistente social em qualquer mesa. É a representatividade. Nesse mesmo evento, nós tivemos uma palestra no dia anterior com a advogada Faida Bello. E ela dizia, né? Nada que seja decidido por nós sem nós. Eu vou fazer uma audiência pública para falar sobre racismo se eu não tenho pessoas pretas. Como eu vou fazer uma audiência pública para falar com pessoas com deficientes se eu não tenho pessoas com deficiência? Então, esse olhar com a perspectiva de acessibilidade, de participação de todos que estão envolvidos. Nosso protocolo ainda está sendo construído. A última parte do protocolo eu não vou falar para vocês porque ainda está sendo construída, que é exatamente os exemplos, o dia a dia, o saiba mais, como fazer naquela situação, ideias. É óbvio que a gente não tem a ilusão de que a gente vai colocar todas as hipóteses ali, mas algumas hipóteses que possam servir de exemplo para os colegas que estão atuando nessa área, mas também para aqueles que estão fora do Ministério Público e possam nos cobrar. Olha, está aqui no protocolo. Por que você não está fazendo isso? Eu estou num grupo CNJ, não sei se é oficial ou não, enfim, não sei se também já tem um regulamento sobre isso ou não. A doutora Ivana é mais por dentro ali da nomenclatura do CNJ, a resolução, a cobrança, enfim, não sei. Mas eu sei o seguinte, o juiz, a juíza, o desembargador ou desembargadora que não cumpre o protocolo, ó, tá lá, igual do Paraná. É para ser fiscalizado, é para atuar. Então, eu espero que o nosso protocolo do CNMP esteja presente na nossa atuação, nas nossas vidas. E não seja uma palestra, não seja uma fala como essa que eu fiz para vocês, mas seja na nossa atuação, como servidoras, como estagiárias, como residentes jurídicas, como promotoras, como procuradoras. Acabou, Carla? Não! Como procuradores de justiça, como promotores, como estagiários, como servidores, porque gênero não é um assunto de mulher. Gênero é um assunto de todas as pessoas. Muito obrigada.